Meus amigos, minhas amigas, devotos, devotas, estamos aqui mais uma vez para falar mais um pouco sobre Bhakti Yoga, Yoga da Devoção e a meditação mântrica, especificamente nessa era o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Então, estamos tentando levar para vocês uma mensagem de ocupação para essa quarentena, mas uma ocupação realmente muito significativa. A ocupação em se absorver, gastar um pouco desse tempo que todo mundo está tendo de sobra, com algo muito relevante que não é perda de tempo de maneira nenhuma, muito pelo contrário. É uma coisa que não se perde nem quando se abandona esse corpo, quando se morre, o que dizer dos frutos que se colhe mesmo durante essa existência. Então a nossa tentativa é fazer com que, de alguma maneira, todo mundo vá se envolvendo com a prática do serviço devocional. Claro que não vamos considerar aí aqueles assídas, Sambandha, Abhideya, Prayodhya, não, vamos, isso é para depois. Vamos considerar um pontapé inicial. E esse pontapé inicial, como já expliquei outras vezes e continuo falando, esse pontapé inicial ele começa a partir do momento que alguém começa a cantar o Mahamantra Hare Krishna. E ele é incrementado quando alguém passa a ouvir também sobre a filosofia consciente de Krishna, que nos proporciona fé na relação amorosa com Krishna e no entendimento de que somos almas, servos eternos amorosos de Krishna, e que é importante agir dessa maneira, com alguma ocupação por prazer de Deus, por prazer de Krishna. Então, eu estava agora um pouquinho antes mesmo de começar aqui me lembrando como essa internet é importante, tem sido importante, está sendo importante e será cada vez mais importante. Eu me lembro, por exemplo, que há bons anos atrás, quando eu conversava com o diretor da Rádio Hare Krishna, que hoje é a Krishna FM, sobre essa ideia de colocarmos no ar uma rádio para devotos, uma rádio de devotos, uma rádio que levasse a mensagem de Srila Prabhupada, a mensagem Vaishnava, que falasse a filosofia da consciência de Krishna. Muitos anos atrás, planejávamos, como nosso glorioso Nayanananda, é um profissional da área, tinha muita experiência já com FMs de peso, como locutor em Ribeirão Preto, tínhamos essa ideia. E eu me lembro que quando começamos a desenvolver a rádio, começamos a colocar em prática a pregação através da rádio, ele sempre me falava: Prabhu, isso é só o começo, você não imagina o alcance disso. Baseado na experiência que ele já tem, né? Bom, para resumir a história e não tomar o nosso tempo aqui, que é curtinho, conclusão. Nós já iniciamos devotos, nós já tivemos devotas, devotos que foram iniciados, receberam a primeira iniciação, a iniciação no cantar do Mahamantra Hare Krishna na ISKCON, que eram pessoas que nunca tiveram contato com templo algum, nunca tinham visitado templo algum, nunca tinham tido contato direto com devotos em templo algum, só pela internet, só através da nossa pregação na Rádio Krishna FM. Então é muito impressionante, além de que eu converso constantemente com os ouvintes da rádio, e é impressionante como tem toda essa facilidade na internet, como eles vão se desenvolvendo, eles vão ouvindo, porque nós
colocamos as palestras diárias do templo, do Bhagavatam, na rádio. E tem gente que é ouvinte assíduo e eles vão naturalmente se envolvendo, porque hoje, com a internet, graças a Krishna, tudo é muito fácil. Então eles compram Kant, compram Japa Mala, sacolinha da Japa, Tilaka. Eles vão comprando toda a parafernália, como os devotos falam, devocional. E quando eles aparecem nos templos, a pessoa que atende pensa que está chegando já um devoto pronto. Quando vai ver, nunca colocou os pés num templo, é a primeira vez. Então nós temos esses casos aí, casos de gente assim, que já foi iniciada, e casos de gente assim, que está querendo ser iniciada. Então isso é incrível, porque essa é a ideia nossa aqui. Porque depois fomos incrementando. Criamos o canal do YouTube para ajudar todas essas aulas que estão no YouTube, todas essas aulas que estão no Facebook, estão também na rádio, porque a rádio não passa uma palestra aqui que não saia na rádio. E isso foi formando assim uma congregação virtual, uma congregação devocional de cantores do Mahamantra Hare Krishna, tão interessante, tão envolvente, tão importante, que para vocês terem uma ideia, pasmem, recebemos muitas vezes na conta do templo aqui doações espontâneas anônimas, que não sabemos quem está doando. Nunca pedimos nada. Nunca pedimos. Então isso corrobora também aquilo que Srila Prabhupada sempre falava: preguem e Krishna mantém. Se dediquem de verdade, com o desejo honesto e sincero de passar essa mensagem por bem-estar das pessoas, para ajudar as pessoas a saírem dessa vida miserável e sofrida, que Krishna provê, Krishna mantém. E nós vivemos isso na prática. Nós experimentamos isso na prática. Então isso era uma coisa que eu iria dizer, porque qual que é a ideia aqui do nosso Introdução à Bhakti Yoga e o cantar do Mahamantra Hare Krishna? É começar de maneira, ainda que bem preliminar e rudimentar, mas instruir todo mundo em suas casas, todos os chefes de família, toda a família, crianças também, todos, independentemente, eu sempre falo isso, ninguém precisa abandonar religião nenhuma que tem, não é? Eu estou contando essa história, mas não estou querendo aqui que todos sejam iniciados dentro da ISKCON de Srila Prabhupada, no segmento Vaishnava, não é isso. Eu estou querendo que todos tirem proveito dessa vida humana e se tornem prósperos de verdade, com o avançar constante na compreensão da alma e na relação da alma com a alma suprema que é Deus. Então isso é o que mais importa para nós. Isso é o que a gente está querendo. Agora, lógico, aqueles que mais se interessam podem falar conosco, nós vamos ensinando como montar um altarzinho em casa, nós vamos explicando como fazer o processo individual, em casa mesmo, dentro da família, mas de maneira mais assídua, mais enfática. Nós vamos explicando, por exemplo, como... tem muita gente que pergunta, eu não vou comer carne, peixe, ovos, vou comer o quê? Então, a gente vai explicar tudo isso, a gente vai explicar como oferecer o alimento da maneira correta, da maneira simples, mas correta, como passar a ter uma vida mais regrada, mais regulada, mais pura, com uma consciência mais elevada e com mais paz, porque isso traz paz. Principalmente se estiverem cantando constantemente Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então é uma redescoberta, é um tesouro, e agora é a hora certa. Agora é a hora certa, porque agora o mundo está confuso, o mundo está parado, o mundo está frustrado, o mundo está sem horizonte. Ninguém mais tem assim o que todos planejavam antes dessa chegada avassaladora do coronavírus. Tudo aquilo mudou. A partir de agora, quando tudo for recomeçando, vai ser recomeçado tudo de uma maneira completamente diferente, num outro patamar. Não tem como negarmos isso. É a hora de todo mundo se tornar mais solidário, de todo mundo se tornar mais na bondade, mais educado, menos egoísta, egocentrista,
compartilhar mais tudo que tem de bom, tudo que é possível fazer de bom, porque é uma hora em que todos estão afundando e todos precisam dar as mãos. Dar as mãos. E a nossa ajuda é ajuda espiritual. É ajuda que norteia a alma. E a alma consegue, assim, se situar de maneira mais tranquila, mais lúcida, mais com a visão mais ampla. Porque é assim mesmo. É assim mesmo. A gente recebe e a gente passa para frente, a gente doa. E quando a gente doa, isso aí é uma força assim que tem nesse ato de você doar o que você colheu de melhor, que nós não podemos mensurar. Não tem como mensurar. Esse controle quem faz é o próprio Deus. Krishna fica muito satisfeito quando vê seus filhos vivendo em paz e querendo cada um o melhor para o outro. Então é isso que estamos tentando fazer. E daqui a algum tempo, vamos começar a dar alguns exemplos para quem se interessa, para quem quer, de como ir colocando na prática um pouco de serviço devocional, ainda que à distância, um pouco de introspecção espiritual através da vibração sonora dos santos nomes de Krishna, do cantar do Mahamantra Hare Krishna, como por exemplo, eu falei antes, aprender a cozinhar alimentos saudáveis e puros e oferecer a Krishna, tomar alimentos puros oferecidos a Krishna, cantar o Mahamantra Hare Krishna de uma maneira um pouquinho mais regrada. Isso é Sambanda já, estamos adentrando a plataforma de Sambanda, Sambanda Siddhi. E, por exemplo, de acordo com a minha disponibilidade, eu estabeleço para mim, vou cantar, como eu expliquei como canta, uma volta daquela no primeiro vídeo, são 108 vezes o Mahamantra Hare Krishna. É só pegar, para mim é possível cantar durante o dia 3 voltas. Começa a cantar 3 voltas. Como assim, uma coisa sagrada, um dever. Não deixa falhar nenhum dia. Se conseguir se estabelecer e se estabilizar cantando 3 voltinhas sem nenhum problema, passa para 4. Passa para 4, aumenta 1. E vocês vão ver como a mágica do Mahamantra Hare Krishna é essa. Nós, quando estamos sofrendo de algum mal, sofrendo de alguma doença, alguma dor, a gente não entende nada de medicina, a gente não entende nada de farmácia, a gente não entende nada de composição química dos remédios. Mas a gente sabe, a gente ouviu uma autoridade falar que, olha, toma esse. É só tomar esse. Por isso que tem que ser sempre através da autoridade, do médico, a receita médica. Compra o remédio e quando você vê, e aí fulano, como está? Sarei, passou. O Mahamantra Hare Krishna é exatamente assim. Nós até podemos entender, nós não compreendemos o poder, a força dele. Mas nós entendemos que é um remédio. Então vamos tomar esse remédio sem compreender ele em essência. E vamos ver o resultado. O resultado vai ser, vocês podem escrever, exatamente como alguém que está com uma dor de cabeça muito forte e de repente toma aí uma Novalgina e daqui a pouco você pergunta, e como é que está? Passou. Todas as dores materiais vão passando, todas as dores materiais vão desaparecendo, toda a perturbação, a ansiedade desaparecem. Então, por que não fazer isso? Bom, de novo, vou parando por aqui. Muito obrigado a todos. Continuem dando like, continuem compartilhando, continuem se inscrevendo no nosso canal do YouTube. E para quem não conhece ainda, sintonizem aí também a Krishna FM. Vocês vão gostar. Muito obrigado.